Fala galera, Thales Rinco aqui. Nesse vídeo eu quero te mostrar quais são os 4 passos para você se destacar em situações de extrema pressão. Eu sou Thales Rinco, eu sou especialista comportamental e também sou empreendedor, sou um trabalhador assim como você, com as mesmas dores, com os mesmos anseios, com os mesmos sonhos. Então fica comigo nesse vídeo que você vai entender de uma vez por todas como lidar com essas situações de pressão que a gente tanto passa e que tanto aflige a gente no nosso dia a dia, na nossa jornada empreendedora, no seu cargo de liderança, ou seja, no seu cargo de gestor, enfim, no seu trabalho. E pode ser que nesse vídeo você não seja de nenhum dessas áreas da vida que eu te falei, você não trabalhe especificamente como empreendedor ou como um profissional, tem um cargo de liderança ou até mesmo um gestor, mas esse vídeo vai te ajudar a lidar com situações de pressão, seja em que área da vida você estiver precisando agora. Ele é focado sim para empreendedores, para gestores e para pessoas que têm cargos de liderança, que trabalham nesses ramos. Mas como eu disse, se você não trabalha em nenhum deles, ele também vai te ajudar. Então vem comigo porque vai ser foda. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o que você não deve fazer numa situação de extrema pressão. A primeira coisa é, você não deve ficar ansioso. Porque quando você fica ansioso, você diminui drasticamente a sua autoconfiança. Você está lá naquela situação de extrema pressão, é o seu chefe te pressionando, é você mesmo, às vezes, colocando pressão sobre você, os seus familiares cobrando resultados, ou então sua parceira te cobrando resultados na sua jornada empreendedora, e aí você está em extrema pressão, você não sabe como lidar com aquela situação, e a primeira coisa que você começa a fazer é se questionar: será que eu consigo? E se não der certo? Nossa, eu vou perder o prazo. O que será que as pessoas estão pensando de mim? O que será que o meu chefe vai pensar de mim? Quando você faz isso, quando você entra num estado ansioso, quando você se permite ficar ansioso, você perde energia, você perde autoconfiança. Então, você tinha confiança antes, você sabia o que fazer, só que nessa hora em que você entra nesse estado de confiança, é como se desse um branco na sua cabeça. Você não sabe o que fazer, você não sabe aquelas habilidades que você aprendeu, os seus talentos que você tem, simplesmente você não consegue colocar em prática para sair dessa situação de pressão. Então, você perde a autoconfiança e isso vai desencadear uma série de fatores que vão te atrapalhar nesse momento de pressão. O fato de você perder a sua autoconfiança, de você entrar num estado ansioso, vai te fazer começar a entrar num estado de desespero. Porque é como se fosse uma luz lá no fim do túnel. Pensa só comigo. Tem uma luz lá no fim do túnel, e essa luz são suas habilidades, são os seus talentos, tudo que você decorou, tudo que você memorizou para realizar aquele trabalho, para exercer a sua profissão. Só que naquele momento você está cada vez mais distante dessa luz. Você está cada vez mais distante, está virando só um pontinho branco. É você se afastando da sua memória, das coisas que você sabe fazer bem. Por quê? Porque você está no estado ansioso, está perdendo a autoconfiança. E quando você começa a desesperar, você vê que isso está acontecendo, você vê que você não está achando uma saída para aquele momento de pressão, você desespera. E quando você desespera, você fica nervoso. Às vezes você pode até sentir a sua mão suar, você começa a sentir o seu corpo mostrar para você que você está num estado de desespero, que você está num estado de pressão, um estado de ansiedade. Isso faz com que você comece a se distanciar ainda mais dessas suas habilidades. Um terceiro ponto que acontece, que você não deve fazer, é se entregar para o medo. Porque quando você está ansioso, está num estado de desespero, você está suando frio, você está incomodado, você não sabe o que fazer naquela encruzilhada, e você tem que decidir rápido, você não vê uma saída daquele momento, você se entrega para o medo. E quando você se entrega para o medo, você perde as suas qualidades. Quando você se entrega para o medo, você não enxerga mais uma solução. Porque você está com medo de não ser suficiente, às vezes você está com medo de não dar conta, você está com medo dos julgamentos, você está com medo até da pressão, você está com medo de ser despedido, do seu chefe brigar, você está com medo de não ter resultado. Então esse medo, ele faz com que você fuja da solução. O nosso corpo, automaticamente, ele foge de tudo aquilo que causa dor, certo? Então se eu colocar minha mão no fogo, eu vou tirar automaticamente, vai ser uma resposta do meu corpo tirar a mão do fogo, porque o fogo causa dor. Isso acontece também no momento de pressão. Naquele momento, aquela ansiedade, aquele desespero, isso está significando uma dor muito grande, tá? Está um momento de aflição muito grande. Então o seu corpo ele vai se retrair, você tende a ficar mais para baixo e as emoções negativas vão vir junto e a sua mente vai se afastar daquela solução. A sua mente vai parar de focar na solução daquela crise, daquele problema. E você vai começar a focar em coisas negativas, emoções negativas. Você vai começar a focar na sua ansiedade. Você vai começar a pensar, e se der certo? E se isso acontecesse? Então você vai ficar uma bagunça na sua cabeça.
E automaticamente, quando isso acontece, quando você chega nesse estágio de se entregar para o medo, num momento de crise, num momento de pressão muito grande, você relaxa. Mas pode se perguntar, Thales, mas eu não tenho que relaxar, eu não tenho que ficar calmo nesses momentos? O relaxar é diferente de manter a calma. Nesse caso, quando você relaxa, quando você está numa extrema pressão e você relaxa, é você pensar, nossa, seja o que Deus quiser. Ou então, já sei qual vai ser o resultado mesmo, não tem nada que eu possa fazer. Você se entrega, você relaxa. Até a sua mão que estava suando antes, fisicamente, seu corpo sente. E justamente por o seu corpo sentir que você relaxou, por o seu corpo sentir que está num momento de extrema dificuldade, que você agora meio que jogou a camisa, tipo assim, jogou a toalha, desistiu, bandeira branca, o que vai acontecer? A sua energia vai diminuir. Isso você percebe. Às vezes você estava com o músculo super tenso, os olhos esbugalhados, e você desiste, você relaxa, o seu corpo também relaxa. A sua energia abaixa. E a consequência da sua energia baixar é que seu estado emocional vai mudar. Se você não sabe o que é estado emocional, eu já expliquei isso em alguns vídeos no meu Instagram. Se você não me segue lá ainda, segue lá, @ThalesRinco. Mas é porque quando você entra em estados emocionais, por exemplo, você tem estados emocionais todos os dias. Você entra e sai de estados emocionais. Você já se sentiu feliz, triste, ansioso, estressado? Tudo isso é claro que já, eu tenho certeza que já, mas eu estou te fazendo essas perguntas para explicar que isso são estados emocionais. Quando você está triste é um estado emocional, quando você está ansioso é um estado emocional. Tudo isso são estados emocionais, você habita cada um deles. Então, nesse caso, quando o seu corpo abaixa a energia, você está desesperado, você está ansioso, isso vai te levar a sentir emoções negativas. E o problema dessas emoções negativas, da tristeza, da raiva, é que aquele momento de pressão pode ou virar um barraco, você ter uma raiva muito grande, você confrontar aquela pessoa e você não vai resolver problema nenhum, pode ser que você seja despedido, ou pode ser que de repente você perca o seu produto, a sua ideia, o seu negócio. Ou pode ser que você entre num estado tão depressivo, um estado tão triste, que você não consiga resolver a situação e você saia por baixo. Você saia mal falado, você saia perdendo, você perca dinheiro, você perca o seu negócio, você perca uma oportunidade. Esse é o perigo e isso é o que você não deve fazer. Então, não fique ansioso, não se desespere, não se entregue pro medo e não relaxe. Agora, Thales, beleza, como é que eu faço isso? Eu vou te explicar, eu vou te mostrar quais são os 4 passos para você se destacar, não ficar na mediocridade. Mediocridade significa num momento normal, para você não ser só mais um, mas sim para você se destacar, não só nos momentos de crise, mas também em qualquer outros momentos, especialmente nos momentos de extrema pressão. É isso que eu vou te ensinar a partir de agora. E antes, eu queria compartilhar uma história com você. Eu já fiz de tudo um pouco na minha vida em relação ao profissional. Já trabalhei 10 anos com arte, com teatro, é minha grande paixão. Hoje eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu sou especialista em comportamentos. Eu olho para uma pessoa, eu identifico um padrão e ajudo ela a mudar esse comportamento, assim como a gente está fazendo nesse vídeo. Mas teve uma época na minha vida em que eu trabalhei como vendedor. Eu trabalhava numa empresa, eu era representante dessa empresa e eu vendia panelas. Só que não eram simplesmente panelas, eram panelas de um alto ticket, eram panelas que custavam 5 mil reais, enfim. É um conjunto de panelas, né, bem dizendo. E você pode escutar isso e falar, meu Deus, como assim? Mas eram panelas muito boas, eu tenho aqui em casa essas panelas até hoje, eu sou um cliente desse produto até hoje. Mas eu tô te contando essa história porque um certo dia, quando eu ia vender essas panelas, por ser um produto que tinha um ticket, que tinha um valor mais alto, eu tinha que ir na casa da pessoa, isso chama venda direta. Eu tinha que ir na casa da pessoa e eu fazia uma apresentação para mostrar por que aquela panela tinha um valor tão alto. E quando eu cheguei, né, nesse dia, eu tinha alguns recrutas, eu chamava algumas pessoas para trabalhar comigo, e eu treinava essas pessoas para elas entenderem o que elas tinham que fazer e assim continuar a jornada delas também sozinhas, eventualmente. E eu fui um dia numa visita, hein? A gente chamava de visita, eu fui fazer uma venda na casa de uma pessoa, e esse meu recruta era um conhecido dele, era uma conhecida dele, e era uma senhorinha, e essa senhorinha morava num bairro bem simples, bem humilde aqui de Brasília, mas também conhecido como um dos bairros mais perigosos aqui do Distrito Federal. Mas eu falei, não, beleza, vamos lá, se você conhece ela, é seguro, a gente lá, não, beleza, então vamos. E quando eu cheguei lá, era uma senhora extremamente simpática, humilde, ela ficou encantada com o produto, eu fiz a venda pra ela naquele dia, pra vocês terem noção do quanto que ela era humilde, ela ficou tão encantada porque ela viu que aquilo ali tinha um valor a mais do que só a panela, pensou na saúde dela, tirou uma sacola de dinheiro que ela tinha guardado embaixo da cama e ela me entregou e ela falou, olha, isso aqui é para mudar a minha saúde. Eu me emocionei, foi um dia muito legal. Só que
olha só, eu entrei numa situação de extrema pressão, é por isso que eu tô te contando essa história, eu vou chegar lá agora. Uns 3 dias depois, eu já estava confirmando a venda, eu recebo uma ligação, não sabia de quem era o número, e eu atendi. Oi, aqui é fulana, eu sou irmã daquela senhorinha que você conheceu aqui tal dia, e eu gostei muito das panelas, eu queria que você viesse aqui de novo, porque eu não estava aqui no dia, infelizmente, mas eu queria saber como é que são essas panelas, eu quero comprar também, eu e meu marido, enfim. Vem aqui, vai estar eu e minha mãe, vamos marcar um dia pra você vir aqui de novo, vai estar eu e minha mãe só, e você me conta o que aconteceu, como é que foi, quero comprar uma também. Beleza, e aí eu fui lá, achando, olha, vou fazer mais uma venda, que legal. Mas eu não sei porque eu tava com uma pulga atrás da orelha de voltar lá nesse dia. E quando eu cheguei naquela casa, tava de fato a senhorinha que eu tinha vendido a panela, tava essa outra moça, que era a filha daquela senhorinha, só que de repente, tava com o meu recruta, o meu recruta foi comigo de novo, todo feliz, nossa, vamos fazer mais uma venda, vamos faturar mais. Só que quando a gente chegou lá, a princípio era para ser só nós 4 na reunião, nós 5. Só que quando a gente chegou lá, não era bem assim. De repente, começou a sair um monte de gente da casa. Eu fiquei, um monte de gente entrando pelo portão, falei, opa, o que está acontecendo? A gente estava sentado na mesa e de repente chegou, sem sacanagem, umas 25 pessoas naquela sala. E todas me encarando, de repente a senhorinha sentou mais pra trás, meio que fecharam ela, os caras que estavam lá fizeram uma proteção pra ela, e de repente a irmã, a filha que tava ali perto, começou a me olhar com cara de brava, e eu falei, puta merda, né? Ferrou. O que tá acontecendo aqui? E naquele momento eu entendi que aquilo era uma emboscada, tinham armado pra mim. O que aconteceu? Resumindo, a filha não queria comprar a panela, ela queria vir pra cima de mim, dizendo que eu tinha insinuado, que eu tinha insistido muito, que eu tinha feito a cabeça da senhorinha pra ela comprar a panela, e que ela ia se ver, que eu ia me ver com ela agora, que ela tava muito brava, enfim, foi uma situação, eles armaram pra mim. Ela não queria comprar a panela, ela simplesmente queria me prejudicar, ela queria me bater, sei lá o que ela queria, e ela começou a me xingar, ela começou a ficar muito estressada, e naquele momento eu percebi algumas coisas. Primeiro, meu recruta estava aqui do lado, se tremendo, sem saber o que ele fazia, e eu estava pensando, caraca, e agora eles vão me bater, eu vou morrer aqui hoje mesmo, e todo mundo ali fechado, fazendo uma volta, um círculo em volta de mim, me encarando, e a irmã, a filha, me xingando e falando que eu estava errado, que ia me processar, e o que eu fiz? Sendo que a situação não tinha sido nada como ela tinha falado. Naquele momento eu tinha uma escolha. Eu poderia começar a rebater tudo que ela estava me dizendo, e entrar no jogo dela, e criar uma discussão, de repente sair correndo, ou sair dali machucado, eu não sei o que poderia acontecer se eu tivesse feito isso, ou tinha uma outra escolha, que era primeiro começar a ouvir o que ela tinha para me dizer, e foi isso que eu fiz. Naquele momento eu percebi que eu tinha não só que usar as habilidades que eu tinha aprendido na venda, como eu também tinha que usar as habilidades que eu tinha aprendido na minha mente e de como dominar as minhas emoções. Isso foi o que fez mais diferença para eu sair dessa situação. Uma situação em que tinha umas 20 pessoas ao meu redor querendo me bater, querendo me processar, ou que não tinha mais ninguém ali, querendo fazer justiça com as próprias mãos, digamos assim, extremamente com raiva de mim, eu tendo que tomar uma decisão rápida. E o que me salvou é porque um pouco antes disso eu comecei a fazer uns cursos de desenvolvimento pessoal, comecei a treinar minha mente, eu comecei a de fato aplicar tudo aquilo que eu estava conhecendo, todas as técnicas, todas as habilidades. E naquele momento eu entendi que, e isso é uma frase muito importante para você que tem um negócio e para você que está nessa jornada empreendedora, de sendo um gestor ou sendo um líder de grupos na sua empresa. Você tem sim que treinar suas habilidades, você tem sim que treinar o que você aprende no seu negócio, o que é necessário para você aplicar o seu negócio e fazer acontecer. Mas mais do que isso, o que poucas empresas, raríssimas empresas fazem, ou pessoas na jornada empreendedora fazem, é aprender a treinar o emocional. É aprender a treinar a mente. Porque você nunca sabe quando vai vir uma situação de pressão. E quando ela vem, você tem que estar preparado para lidar com isso. Não só com isso, mas para você lidar com a sua jornada empreendedora, com o seu emprego, para você bater metas. Então você tem que saber muito bem lidar, não só treinar e aprender os conceitos que vão te ensinar no seu trabalho, na sua carreira, mas também conceitos mentais e emocionais, para você saber lidar com tudo isso. Então naquele momento eu falei, caraca, e agora? Então, primeira coisa, eu mantive a calma.
eu mantive a calma, e a partir do momento que eu comecei a escutar, comecei a observar o que estava acontecendo, olhando no olho dela, escutando o que ela tinha para falar, eu comecei a ativar um estado de recurso. Lembra que eu falei para vocês de estados emocionais? Estados emocionais são as várias emoções que a gente tem. Naquele momento eu comecei a trazer recursos, comecei a trazer ferramentas emocionais que eu tenho, que eu coloco em mim, que eu coloco na minha mente, no meu corpo, que iam me capacitar para lidar com aquela situação. Ou seja, ao invés de, naquele momento de pressão, ficar ansioso, ficar desesperado porque eu me bater, eu estava quase entrando em desespero, eu comecei a lembrar de momentos em que eu me senti extremamente confiante. Eu comecei a lembrar de situações em que eu falava, caraca, yes, eu sou foda. Então essas situações começaram a vir na minha cabeça e eu comecei a ter mais autoconfiança. Mantendo a calma, eu consegui perceber que eu podia lidar com aquela situação. Eu comecei a perceber, eu comecei a lembrar das técnicas de venda que eu poderia utilizar ali. Eu comecei a lembrar das técnicas de desenvolvimento pessoal, das técnicas para manter a calma, das técnicas para controlar a ansiedade naquele momento. Então isso foi muito importante. Eu comecei a trazer esses recursos de estado. Eu comecei a ficar confiante, eu comecei a me posicionar. E o próximo passo, depois que eu trouxe, que eu estava confiante, depois que eu sabia que eu podia lidar muito bem com aquela situação, foi definir o ambiente daquela situação. O ambiente daquela pressão, daquele momento de extrema pressão, eu comecei a definir o ambiente. Como assim definir o ambiente? Porque, vamos lá, ela estava me xingando, ela estava falando muita coisa difícil ali pra mim. Naquele momento, minha vontade era de retrucar tudo que ela estava me falando. Minha vontade era de xingar ela de volta, falar, olha, você tá errada, não é assim que funciona. E jogar as coisas na cara dela também, na cara de todo mundo que estava lá. Daquelas 25 pessoas que estavam naquela casa. Era um espacinho assim. Se eu fizesse aquilo, se eu fizesse isso, eu ia definir um ambiente de raiva, um ambiente de briga, um ambiente não saudável, um ambiente não positivo, um ambiente negativo naquela situação de pressão. Agora, a atitude que eu tomei foi um ambiente de criar um ambiente positivo, um ambiente onde eu estivesse no controle e não ela. Se eu simplesmente rebatesse e começasse a xingar ela de volta, eu ia dar razão para ela e eu ia colocar ela no controle da situação. Quando ela terminou de falar, eu perguntei, acabou? Agora é minha vez? Posso falar? E no mesmo instante eu quebrei um padrão ali com ela. Ao invés de criticar, de falar você tá errado, eu falei, olha, desculpa qualquer mal entendido, eu entendo a sua posição, eu entendo a forma como você se sente, mas deixa eu te explicar um pouco de como eu me sinto e de como eu penso. Nesse momento, a expressão dela mudou. Nesse momento, eu mostrei pra ela que eu não era quem ela estava pensando. E logo em seguida eu me posicionei. Falei, olha, antes de mais nada, eu gostaria de um pouco mais de respeito da sua parte. Você poderia ter sido sincera comigo. Ao invés de mentir pra mim e de armar tudo isso aqui, você poderia ter me falado que você queria conversar, você poderia ter me falado que você não estava feliz, e eu viria da mesma forma. Mas eu estou perdendo meu tempo de trabalho hoje. O meu recruta está aqui também perdendo o tempo de trabalho dele, está me fazendo perder dinheiro. Eu falei isso na maior elegância, eu falei isso com posição, me posicionando. Eu falei isso com firmeza, com confiança, porque eu tinha ativado meus estados de recurso. E quando eu falei isso dessa forma para ela, ela mudou a expressão dela de novo. Eu quebrei mais um padrão nela. Porque ela, no mesmo instante, ela sentiu confiança em mim também. Ela viu que eu estava empoderado. Ela viu em mim que eu estava me fortalecendo. Ao contrário de outros momentos que eu já passei, como eu falei aqui hoje, o que você não deve fazer. Se você se desespera, você passa desconfiança para a pessoa que está do outro lado. Se você fica ansioso, a pessoa percebe isso também, ela toma o controle da situação. Então, como ela viu que eu estava confiante, que eu estava me posicionando, a primeira atitude dela foi, desculpa, você tem razão, eu não deveria ter falado assim, desculpa por eu ter te xingado também. Nesse momento eu defini um ambiente positivo para eu lidar com essa situação de extrema pressão e agora eu estava no controle. E a próxima coisa que eu fiz foi dar o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Eu simplesmente estava confiante, eu lembrei de tudo que eu tinha... tudo que tinham me ensinado em relação às vendas, em relação agora ao negócio, as habilidades que eu tinha aprendido para lidar com o cliente, para fazer o que tinha que ser feito. E a partir daí eu dei o meu melhor. A partir daí o campo, a situação estava liberada e controlada para eu fazer o meu trabalho. E eu fiz. Não fiz a venda, não rolou a venda naquele dia, eu saí de lá, mas saí vivo, pelo menos. Mas eu aprendi lições valiosíssimas naquele dia e ficou marcado. Naquele dia, eu voltando para casa, eu falei, nossa, ia falando com o meu mentor naquela noite,
eu contei a história pra ele e falei, olha, eu vou lembrar dessa noite pro resto da minha vida, porque foi marcante, eu aprendi muito hoje. E não é à toa que foi tão marcante que na semana seguinte eu peguei esses aprendizados daquela noite e consegui fazer uma venda de R$12 mil. Ou seja, pode ser que muitas vezes você não sai com o resultado esperado, mas isso sempre é um aprendizado valioso. Nas situações de pressão que você vai passar na sua vida, pode ser que você passe pela situação de pressão e tenha o resultado que você espera. Ou então pode ser que você esteja numa situação de extrema pressão em que você consegue conter os ânimos, você consegue passar por ela, mas não com o resultado que você esperava. Mas isso é normal, isso faz parte. O importante é você aprender com essas situações. Porque essas situações de pressão, elas servem como uma alavanca pessoal. Porque nesses momentos você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu. Nesses momentos de pressão, você coloca em prática e você exerce, você desperta as melhores partes de você. Principalmente se você seguir esse passo a passo que eu estou te falando aqui. Você vai despertar as melhores partes de você, você vai despertar o seu eu verdadeiro. Então nesses momentos de pressão é como se você tivesse uma alavanca que vai te levar mais próximo da pessoa que você quer ser. Faz sentido isso? Isso é muito importante, porque é o significado que você dá para as situações de pressão também. Se até hoje você encarou as pressões como algo ruim, ou então as crises emocionais como algo ruim, as crises mundiais, como a gente acabou de passar por uma, está passando por uma, você encara isso como algo ruim, algo negativo, o significado que você está dando para isso, de algo ruim, vai se transformar em algo ruim. Você já vai entrar naquela situação falando, nossa, que merda, isso é muito ruim. O seu corpo vai entender isso. Você já vai entrar num estado emocional ruim. Agora, se você muda o sentido disso, se você enxerga as crises como uma oportunidade de se alavancar pessoalmente, de melhorar, de fortalecer as melhores partes de você, você vai entrar num estado emocional positivo e isso muda completamente o jogo. Eu fico ansiando, eu fico buscando esses momentos de pressão porque eu me sinto super bem nesses momentos, porque eu sei que eu vou fazer o que tem que ser feito e isso vai me alavancar pessoalmente, vai alavancar o meu negócio, vai alavancar a minha vida, por mais que não seja o resultado que eu espero, mas eu mudo esse significado, porque isso vai me ajudar bastante. Assim como naquela vez eu passei por essa emboscada, quase saí de lá socado, apanhando, e naquele dia eu não tinha mudado o significado ainda, mas eu dei o meu melhor, eu fiz esse passo a passo que eu te falei aqui, e quando eu cheguei lá na semana, eu aprendi com aquilo, a partir de então eu mudei o significado e na semana seguinte eu fiz uma venda de R$12 mil. Então por mais que nessas situações de pressão você não veja o resultado imediato, o resultado, a recompensa de ter passado por aquilo ali, lidado com aquela situação de uma maneira positiva, vai te trazer o resultado mais pra frente, de uma forma ou de outra. Então você tem que se preparar antes de uma crise dessas, antes de uma extrema pressão. Porque você não sabe quando que vai vir a próxima crise. Você não sabe quando que você vai passar por um momento de pressão. Você simplesmente não sabe. Pode ser que seja daqui a 5 minutos, você receba uma ligação bombástica, ou pode ser daqui a 1 ano, 1 mês. Você simplesmente não sabe. Então você tem que estar preparado para que quando isso aconteça, você saiba lidar da melhor forma. Então a primeira coisa que você tem que entender que você precisa começar a fazer para se preparar para esse momento é testar, treinar sua mente e dominar suas emoções para que você consiga chegar lá bem. Você precisa sim treinar o seu negócio, você precisa sim treinar as habilidades que você já tem, mas você precisa primeiro treinar a sua mente e as suas emoções, que é o mais importante nessas situações de extrema pressão. Então, por exemplo, quando você chega numa situação dessa, como que você pode, para você chegar lá bem, melhor dizendo, como que você pode treinar estados emocionais, controlar o seu estado emocional, saber se colocar no estado emocional? Começa a testar no seu dia a dia. Coloca uma música triste e escuta ela durante 10 minutos. Você vai ver que você vai começar a ficar mais triste. Você vai ver que o clima vai baixar, seu músculo vai relaxar. Depois começa, automaticamente coloca a sua música preferida, uma música que te coloca no estado de alegria. Você vai ver que isso vai te deixar em êxtase, vai mudar o seu estado automaticamente. Então isso é você entrar e sair de estados emocionais. E aí quando você estiver lá naquele dia, quando chegar um momento de pressão, você vai lembrar que você entrou e saiu de estados emocionais. E aí você vai perceber, olha, eu consigo mudar um estado aqui. Lembra daquela música e BUM! O seu estado emocional
muda. E é claro que não é você fazer isso uma vez, você tem que fazer isso através de repetição. Quanto mais você fizer, quanto mais você testar, entrar e sair de estados emocionais, mais o seu corpo vai adquirir essa nova habilidade. E mais fácil, mais rápido vai ser para você, num momento de pressão, mudar o seu estado emocional. E aí quando você muda o estado emocional, você controla a ansiedade. Quando você muda o estado emocional, você não desespera, você entra num estado emocional de confiança, de calma. Faz sentido? Depois disso, você precisa criar um ritual. Nós somos seres de rituais. Quando você acorda para ir trabalhar, você tem um ritual. Quando você vai vestir o seu sapato, calçar os seus sapatos para ir trabalhar, você tem um ritual. Pode ser que você coloque meia, meia, sapato, sapato. Então pode ser que você coloque meia, sapato, meia, sapato. Isso é um ritual que você tem. Quando você vai tomar banho, antes de tomar banho, provavelmente você tem um ritual. A maneira como você se seca é um ritual. Eu me seco da mesma forma todos os dias quando eu saio do banho. Primeiro cabeça, depois ombros, depois pernas, depois entre os dedos do pé, que eu morro de agonia de ficar com o pé molhado, mas isso é um ritual, eu faço isso sempre. Então se você cria um ritual em cima disso para você treinar a sua mente, se você, por exemplo, todo dia de manhã se dispor a mudar os seus estados, testar os seus estados, isso vai virar um ritual na sua vida. E como vira um ritual, vai fazer parte de você, vai fazer parte da sua essência. E a qualquer momento você vai conseguir mudar o estado. Isso é muito importante, é muito bom. Se você fizer isso, vai sentir um impacto muito positivo na sua vida, já nos primeiros dias. E depois você precisa melhorar suas habilidades. Você está treinando. Lembra que eu falei? Você tem que treinar. Sim, você tem que treinar a sua mente, as suas emoções, mas você também tem que treinar a sua capacidade de aprender coisas novas. Você tem que melhorar as suas habilidades que você já tem e as que você ainda não tem. Então comece a perceber o que eu já tenho hoje de habilidade, que eu aprendi nos meus negócios, que eu aprendi fazendo o que tem que ser feito na minha empresa. Beleza, o que eu posso melhorar? O que disso aqui que eu posso fazer a mais do que as outras pessoas já fazem? Não querendo se comparar com o outro, mas fazer mais do que você pode. Dar o melhor de si, ser a sua melhor versão. Melhorar as habilidades que você já tem na sua empresa e trazer habilidades de fora também. Porque as habilidades de fora vão fazer com que você cresça mais. Por exemplo, quando eu comecei nessa história que eu contei pra você aqui agora, se eu não tivesse agregado habilidades novas que não tinham a ver com a empresa, eu não teria aprendido, eu não saberia como lidar com aquela situação naquele momento. Então você vai gerar mais uma carga para você vai gerar mais bagagem, melhor dizendo, para você lidar com a situação que for, na hora que for. Então busque conhecimentos novos, busque habilidades novas. Na sua empresa, no seu negócio, na sua jornada empreendedora, no seu cargo de liderança e fora também. Continue sempre buscando novas habilidades, continue sempre buscando formas de melhorar e de crescer pessoalmente. E por último, você tem que dar um show. Aí é com você. Uma vez que você seguiu esses passos, está na hora de você dar um show, você dar o seu melhor, você ser a sua melhor versão. E quando eu falo de dar um show, é porque você tem que ser o rei do show daquele momento. O rei do show é uma pessoa que prospera, o rei do show é uma pessoa que faz o que tem que ser feito, que lida com adversidades e ainda assim está lá, para receber os aplausos. Então é isso que você tem que fazer. Fazer o que tem que ser feito com elegância, com respeito. O que fez a diferença naquele dia foi porque eu mantive o respeito. Eu entendi, eu basicamente olhei com amor para aquela pessoa, mesmo ela que está me xingando. Então é isso que você tem que fazer na sua jornada empreendedora. Então, resumindo, quais são os 4 passos para você se destacar em situações de extrema pressão? 1. Manter a calma. 2. Juntar e criar estados de recursos para naquele momento você acionar o estado emocional que você quiser. 3. Defina o ambiente. Defina um ambiente em que você se posicione como o controlador daquele ambiente, daquele momento de crise, daquele momento de pressão. Um ambiente de respeito, de calma, um ambiente principalmente em que você esteja confiante, um ambiente que você consiga dialogar e resolver aquele problema. 3º passo é esse, definir um ambiente. E o 4º passo é dar o seu show. É o seu momento de colocar tudo em prática, o que você aprendeu. Inclusive esses 4 passos que eu te falei aqui agora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no sininho aqui embaixo para você ativar notificações. Vão vir mais vídeos como esse aqui para o canal. Esse é só o primeiro de vários vídeos que vão vir para cá. Me segue no Instagram se você ainda não segue, @ThalesRinco. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. Curte esse vídeo também, compartilha, manda para os seus amigos empreendedores, para os seus amigos gestores, tem cargos de liderança, pessoas, ou então uma pessoa que você acha que está passando ou precisa desse conhecimento aqui para lidar com as crises emocionais, com os momentos de extrema pressão na vida. Fique bem, viva com paixão e até o próximo vídeo.